preencher a vaga, né, que é muito importante para manter a produtividade dos terminais de contêineres. Este é o Poder Entrevista. Eu sou o João Paulo Caires, redator do Poder 360, e vou entrevistar o Caio Mourão, diretor executivo da Abratec, a Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres. Caio tem 68 anos e foi diretor de operações da Transrol Navegação de 1981 até 2024, diretor de operações na Santos Brasil de 2007 a 2019 e consultor. Ele está na Abratec desde 2020. Caio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço aí a possibilidade de participar aqui com vocês. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de novembro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Caio, a gente começa a nossa entrevista falando... vou pedir para o senhor fazer uma avaliação primeiro do marco legal portuário vigente, né? Que no caso é a Lei dos Portos de 2013, para então a gente começar guiando a nossa conversa a partir daí. Ok, João. O marco da 12.815, ele está sendo, vamos dizer, revisado, porque ele trouxe alguns problemas que se mostraram aí ao longo desses 10 anos que essa lei está em vigor. O primeiro problema é a questão do trabalho portuário. Esse marco ele manteve a exclusividade para os sindicatos de trabalhadores avulsos no fornecimento de trabalhadores a vínculo empregatício. E isso é muito problemático, porque são dois sistemas que não se falam. O trabalho portuário avulso ele tem uma dinâmica, e o trabalho a vínculo empregatício ele tem outra dinâmica. Então, a gente precisa resolver essa situação, e temos aí bastante conversa com a parte laboral, e eu acho que nós estamos chegando perto aí de uma conclusão que vai facilitar muito o trâmite aí do Projeto-Lei 733. O outro ponto que é bastante assim, difícil nos dias de hoje é a centralização das decisões no Ministério de Portos e Aeroportos. Você veja, né? O Brasil é um país continental, tem mais de 33 portos públicos e estão hoje sob o Ministério, a alçada do Ministério, mais de 400 contratos entre arrendamento e autorização. Então, isso fica bastante difícil, né? A gestão de todos esses contratos. Então, a gente tem assim uma visão de que o modelo da Lei 8.630, né, que caberia às autoridades portuárias locais a gestão de grande parte aí dos contratos, ficando no Ministério de Portos e Aeroportos a parte de planejamento e definição, né, vamos dizer, dos modelos e dos editais de arrendamento, eu acho que funcionaria muito melhor. Então, esses são os dois pontos cruciais aí da mudança da lei do que está sendo visto aí no projeto do PL 733. E um outro ponto é a questão dos contratos de arrendamento, a duração, o prazo dos contratos de arrendamento. Isso não ficou muito bem resolvido. Por quê? Porque na Lei 12.815, ao contrário da 8.630, não foi definido o prazo dos contratos de arrendamento. Isso ficou delegado ao Decreto 8033, que veio regular a Lei 12.815. E lá no Decreto 8033, foi definido o prazo de 70 anos para os contratos de arrendamento, mas ficou vago se os contratos assinados antes da 12.815 poderia ter esse prazo também de 70 anos. Então, tiveram várias tratativas, tentativas de contratos de arrendamento de levar aos 70 anos, e isso foi, vamos dizer, obstado pelo TCU, vamos dizer, com uma visão de que, se não está na lei, está no decreto infralegal, não poderia ter esse benefício. Então, também seria um dos objetivos da revisão legal, seria resolver essa questão e outorgar a todos os contratos de arrendamento o prazo de 70 anos. Só para a gente situar, então, aqui o pessoal que acompanha a nossa entrevista, a gente está falando do projeto de lei que foi apresentado em fevereiro deste ano, é o projeto de lei número 733, do deputado Lomanto Júnior, do União Brasil, da Bahia. E uma das coisas que o senhor citou, Caio, foi justamente a questão da mudança da contratação de trabalhadores. Queria só voltar um pouco neste ponto e pedir para que o senhor explique para a gente por que não tem não condiz o que é feito hoje em dia com a necessidade dos terminais portuários, em especial os terminais portuários privados no Brasil.
Nós temos aí no porto duas atividades que são bastante diferentes, né? Que é o trabalho a bordo dos navios e o trabalho no pátio dos terminais, principalmente nos terminais de contêineres. O trabalho a bordo dos navios é um trabalho assim mais manual, ele não requer especialização e ele tradicionalmente ele tem sido feito por trabalhadores avulsos, que são filiados aí aos sindicatos locais. O trabalho no pátio, ele é um trabalho mais elaborado. Você tem que, vamos dizer, operar equipamentos sofisticados. O trabalhador tem que ter um conhecimento do terminal. Você imagina, você vai levar um contêiner do portão até a pilha. Você tem que conhecer aquele terminal. Você não pode chegar lá no primeiro dia e achar que você vai conseguir fazer esse trabalho. Também o trabalho nos pátios ele é todo automatizado, respondendo a inputs do sistema. O trabalhador tem que estar familiarizado com o software que está dando instruções para ele e como é que é o trabalho que ele tem que fazer. Então, são coisas muito diferentes. E a 12815, ela incluiu o trabalho de pátio nesse rol de exclusividade, que não acontecia na 8630. Então, isso está causando um problema muito grave, porque os terminais hoje não conseguem a mão de obra disponível no sindicato de avulsos, porque são trabalhos completamente diferentes, e acabam, vamos dizer, não tendo trabalhador, deixando equipamentos que são bastante de valor bastante alto, parados, vamos dizer, frustrando a utilização do equipamento e a produtividade do terminal. Então, é muito importante que essa questão seja resolvida. É, Essa introdução da exclusividade de contratação a vínculo empregatício para trabalhadores de pátio, que foi introduzido pela 12815, está trazendo muitos problemas, dificuldade de você fazer a seleção do seu trabalhador e acaba havendo uma falta de trabalhadores e um declínio na produtividade. Logo, o ideal seria. O ideal seria, vamos dizer, ter um sistema de prioridade. Ou seja, quando você vai fazer uma contratação, que isso que já acontecia no âmbito da 8630, você dá uma prioridade para o trabalhador do sindicato, né, o trabalhador avulso, para ele melhorar, para ele ter um trabalho mais qualificado. Mas se você não tiver essa disponibilidade, você vai no mercado global e você faz a sua contratação, num universo de trabalhadores muito maior. Esse é o ideal, mas hoje isso está prejudicado porque existe esse tema exclusividade. Então, tanto os trabalhadores como o Ministério Público, eles entendem que você não pode contratar trabalhadores fora daquele pool de trabalhadores avulsos. Então, isso traz toda sorte de problemas. Se você contrata fora do pool, existe uma ação do Ministério Público para que esse trabalhador seja desligado. Então, isso aumenta a insegurança jurídica, aumenta, vamos dizer, a incerteza. Então, os terminais hoje eles estão tentando contratar junto ao sindicato de avulsos, mas isso tem se mostrado bastante difícil. Ou seja, há uma tentativa, há uma necessidade, há uma demanda de mão de obra, não tem uma oferta suficiente, como tem essa questão da exclusividade, não conseguem recorrer aos trabalhadores. E aí isso causa uma ociosidade, eu imagino, né? Tem alguns dados, algum número já que vocês conseguem apresentar para a gente sobre o quanto isso tem prejudicado efetivamente em números o setor? Então, olha, a gente não tem, vamos dizer, esse número, porque ele muda com o passar do tempo, né? O que a gente teve no começo dessa tratativa do PL 733 era uma estimativa de 400 vagas em aberto no Porto de Santos. Esse é o número que a gente tem. Eu não sei se hoje ele continua sendo 400, mas é uma quantidade grande de vagas não preenchidas. E você tem também um outro fato, é que os trabalhadores vinculados, eles são em número muito maior que os trabalhadores avulsos. Para você ter uma ideia, no Brasil inteiro, segundo dados da FENOP, você tem 18 mil trabalhadores que trabalham no sistema avulso. E você tem mais de 45 mil trabalhadores que trabalham no sistema vinculado. Então, você querer alimentar, vamos dizer, um quantitativo de 47 mil vagas com um pool de 18 mil, você já pode ver que isso não faz sentido. E aí tem uma impossibilidade de aumentar esse pool de 18 mil, porque esses 18 mil trabalhadores, eles estão mais ou menos linkados ao número de engajamentos, o número de vagas que tem. Se você, por exemplo, dobrar esse pool, passar para 36,
Cada trabalhador que está hoje no sistema avulso vai receber a metade do que ele hoje recebe. Por quê? Porque eles trabalham no sistema de rodízio e a quantidade de engajamentos no sistema avulso não vai aumentar. Então, são dois sistemas que não se falam e um dos grandes objetivos do PL 733 é resolver essa questão, voltar ao tema da prioridade, né? A gente acha que sim, que tem que se dar prioridade para o trabalhador que está engajado no sistema avulso, mas não havendo oferta, a gente poder ir no mercado e preencher a vaga, né, que é muito importante para manter a produtividade dos terminais de contêineres. Agora, Caio, o senhor comentou também sobre a questão da exclusividade, né, das competências do Ministério de Portos e Aeroportos. Queria saber sobre a relação que o setor, em especial privado, tem com os portos e aeroportos, porque a gente vê o Ministério, né, divulgando muitos resultados dos terminais que hoje são concessões, né, mas eu já ouvi algumas reclamações, algumas entidades integrantes do setor privado dizendo que não tem muita conversa e não tem tanta atenção assim quanto gostaria que tivesse. Na avaliação do senhor, como que fica essa relação entre o Ministério e os operadores, ou enfim, os terminais privados? Então, nós aqui representamos os terminais de contêineres do Brasil e a gente tem bom acesso ao Ministério de Portos e Aeroportos, eles ouvem as nossas demandas, algumas vezes elas não são atendidas, isso é normal, né, do relacionamento do privado com o público, mas a gente não pode fazer nenhuma reclamação quanto, vamos dizer, ao atendimento que a gente tem, vamos dizer, dos executivos do Ministério, né, e muitas vezes problemas são resolvidos aí com bastante, vamos dizer, agilidade. E sobre a expectativa de aprovação do PL? Ele aguarda agora a aprovação na Câmara, né? Vocês têm acompanhado, conversado com os congressistas para saber como que está o clima para votar e aprovar esse projeto, para seguir a tramitação dele e, de fato, ser convertido? Sim, João, esse projeto está numa comissão especial, né? E a comissão especial tem um trâmite mais rápido, né? É, a comissão está muito bem formada, o relator, o deputado Arthur Maia, ele está fazendo um excelente trabalho, ele mergulhou a fundo no problema, porque o legislador tem que conhecer o que ele está legislando. E o deputado Arthur Maia tem, vamos dizer, estudado, tem feito visitas aos portos, que também é bastante importante. Tivemos uma visita técnica no Porto de Santos, aí, no mês passado, e mais recentemente uma visita técnica aos portos de Busan e Hong Kong, na Ásia. Eu acho que foi bastante elucidativo essas visitas, eu acho que ele está entendendo bastante da matéria que tem que ser regulada. Quanto ao prazo, né, o prazo foi fixado em 40 sessões a partir vamos dizer, da formação da comissão especial. Em tese, o relator apresentaria o seu relatório no mês de dezembro. É um trabalho árduo, né? Ele ainda está apontando que ele vai conseguir trazer o relatório em dezembro, e aí não existe uma votação em plenário, é acordo de líderes lá, porque todos os partidos estão representados na comissão especial, e pode ser aprovado assim num short track, num processo legislativo mais simplificado. Isso acontecendo, saindo o relatório e tendo a votação, então vai para o Senado para confirmação. Então, Caio, já a gente mudando aqui de assunto, porque, mas continuando, claro, falando do sistema portuário brasileiro, a Abratec protocolou uma impugnação ao edital de procedimento licitatório número 1 de 2025, que foi publicado pela APS, que é a Autoridade Portuária de Santos, que prevê a cessão onerosa de uma área de mais ou menos 260 mil metros quadrados na margem direita do Porto de Santos. A Abratec afirma que tem uma ameaça com esse documento que foi apresentado ao PDZ, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento. Queria que o senhor, aproveitando que já está aqui falando com a gente, desenvolva um pouco mais sobre esse argumento e o porquê que então que ele atrapalharia tanto assim essa região, em especial ali o Porto de Santos, já que a gente está falando de um terminal que é extremamente relevante quando a gente fala de movimentação de carga e também está aí com um leilão às vésperas de acontecer, né, aguardando aprovação pelo TCU da questão de competitividade no STS-10. Então, fala um pouquinho para a gente, um pouco mais sobre essa decisão. Então, João, essa impugnação ela é necessária porque essa área é uma área muito importante, é uma área de 260 mil metros quadrados que está marcada no PDZ como uma área de operação, de armazenagem, operação e armazenagem de contêineres.
Você ter uma ideia da magnitude, essa área ela corresponde a um terço da área total do Tecon Santos 10, que é uma área de 600 mil metros quadrados. Então, a Abratec entende que essa é uma área, vamos dizer, que deve manter o seu destino na operação de armazenagem e movimentação de contêineres, e não um condomínio logístico que não está nem muito bem definido qual vai ser a operação que vai ser realizada nesse condomínio logístico. Mais importante, essa cessão de uso onerosa, ela é desenhada para pequenos projetos que não têm interesse para operação. Então, por exemplo, o primeiro parâmetro para que você possa fazer uma cessão de uso onerosa é que a área não seja operacional e não esteja marcada como operacional no PDZ. Isso não acontece nessa área. Então, essa área deveria ser sujeita a um contrato de arrendamento. O contrato de arrendamento é um instrumento mais elaborado, ele passa por aprovação do Ministério de Portos e Aeroportos, passa pelo crivo da ANTAC, passa pelo crivo do TCU, para que você tenha, então, uma destinação e as condições contratuais mais bem detalhadas e com oportunidade de todos participarem. Esse edital de cessão de uso não oneroso, ele tem um prazo de 22 dias, desde a publicação até a data do leilão, é insuficiente para que as empresas estudem e decidam participar desse projeto, e ele não teve aprovação nem da ANTAC, nem do Ministério de Portos, né? E não está de acordo com o PDZ. Então, a gente acha que temos elementos suficientes para que essa área tão importante ela seja entregue num contrato de arrendamento, com prazo, para que todos possam participar, fazer um projeto e que a área tenha uma destinação para movimentação e armazenagem de contêineres. O Porto de Santos, todos sabem, ele tem pouca disponibilidade de área, né, no momento, né, enquanto não se abre outras oportunidades, né, em áreas como Barnabé Bagres e etc. Isso é o que nós temos hoje. Então, é muito importante que essa área se mantenha na operação de contêineres através de um contrato de arrendamento. Então, tecnicamente falando, quando a gente fala nesse formato de competitividade, em que as empresas que já operam no terminal, em Santos, na verdade, precisam esperar por uma segunda rodada de lotes, assim como tem sido dito e tem sido levantado por empresas como a Maersk, por exemplo, que já opera lá e não poderia participar do leilão caso esse formato que foi proposto pela ANTAC seja aprovado pelo TCU. Realmente teria essa questão de problemas de competitividade, caso ela participasse ou não, pela visão do senhor, por ser uma empresa que é considerada grande e já operar na região? Então, existe uma preocupação com a concentração, né? Mas o mecanismo que foi colocado, vamos dizer, num leilão de uma fase só, eu acho que ele resolve essa questão da concentração, porque ele exige que, né, o incumbente se desfaça da sua operação atual. Então, não me parece razoável ter esse leilão em duas fases, né? Porque o leilão em uma fase só, o modelo de uma fase, com a obrigatoriedade de o incumbente se desfazer da sua operação atual, escolher qual que ele vai preferir ficar, eu acho que resolve a questão da concentração, que inclusive esse é o objeto da análise técnica do TCU, que também foi endossado pelo Ministério Público junto ao TCU. Então, acreditamos aí que a questão da concentração é importante, mas ela pode ser mitigada através da regra de que o incumbente tenha que se desfazer aí do seu arrendamento atual. E já para a gente ir caminhando aqui para o término da nossa entrevista, quais são os riscos, então, que a concentração traz para o mercado? Olha, João, isso aí é uma questão que é bastante teórica, ela não é técnica, né? A gente, na comissão especial, a gente esteve visitando o porto de Hong Kong. E lá no porto de Hong Kong, o maior operador, a Hutchison, ela opera com 65% de fatia de mercado. E ninguém acha isso preocupante. Se você vai para o porto, vamos dizer, de Hamburgo, você tem dois operadores, cada um com 50%. Se você vai no porto de Singapura, você tem um operador com 90% das operações. Então, quer dizer, eu acho que essa questão de concentração é muito mais uma questão teórica do que prática, né? Principalmente no em Santos, que você já tem três operadores, você ganharia um quarto operador, porque dois operadores eles estão operando no mesmo terminal, né?
Então eu acho que, no caso aí do Porto de Santos, com esse novo terminal, não teríamos, questões preocupantes em tema de concentração. Tá certo então, Caio. Chega ao fim este Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a você, Caio, por ter aceitado o nosso convite. Deixo aqui o espaço aberto para o senhor retornar e também sugerir outros assuntos para nossa conversa. João, muito obrigado, foi um prazer falar para você, espero que eu tenha atendido aí todas as perguntas e eu espero que está contribuindo aí para a nossa discussão, para o desenvolvimento aí dos portos do Brasil, que é um segmento muito, muito importante aí para a nossa economia. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de novembro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até mais!